Está a ligar Então, o gravador. Pronto, já começou. Eu vou pedir então, antes de mais, então, agradecer ao engenheiro João Iria a a possibilidade de sua. estar aqui connosco e a sua disponibilidade, e à professora Ana Tércia Menezes agradecer mais uma vez o convite que fez, em nome do STEC Porto e dos nossos alunos. E então pedi à professora Ana Tércia para apresentar o nosso palestrante. Obrigada, professora João Almeida. Pronto, boa tarde a todos e a todas. É com grande prazer que vos apresento hoje aqui o nosso convidado, então, muito especial, o nosso engenheiro João Eiria, que é um entusiasta da tecnologia e inovação, um verdadeiro pioneiro na aplicação da inteligência artificial no cotidiano, no ensino. O engenheiro Eiria é professor, é empresário, é engenheiro informático, e a sua paixão pela informática foi cimentada desde muito, muito cedo. Hoje o engenheiro Iria está na vanguarda da formação em inteligência artificial com o seu projeto O Meu Amigo Airia, um esforço educacional que visa desmitificar a inteligência artificial e capacitá-la a usá-la de forma consciente e produtiva. O seu trabalho atual envolve o uso de ferramentas de inteligência artificial com base de dados e tratamento de informação de Big Data, áreas críticas para a sociedade digital em que vivemos. Então, sem mais demoras, passo a palavra então ao engenheiro João Eiria, para que ele próprio também possa falar um pouco mais de si e partilhar a sua experiência e visão sobre a inteligência artificial, que pode ser um aliado no nosso crescimento pessoal e profissional. Grata, João Eiria. Dou-lhe a palavra. Obrigada por estar aqui. Ok, obrigado. Acima de tudo, eu queria deixar bem claro que eu não sou especialista em inteligência artificial, ok? Eu simplesmente sou um curioso que gosto de experimentar as coisas, tudo que seja tecnologia eu gosto de experimentar, e como no surgimento da internet e no surgimento dos motores de pesquisa, Google, Alta Vista, o Yahoo e etc., eu estava a dar aulas, quando acabei a faculdade e comecei a dar aulas, eu comparo um bocadinho o que aconteceu com os motores de pesquisa, ok? A situação de, não acreditem na internet, irem à biblioteca procurar os livros, comparo um bocadinho com o que se está a passar agora com a inteligência artificial. Portanto, o meu interesse aqui é não desmistificar ou não fazer com que as pessoas não usem a inteligência artificial, mas sim munir-vos de cuidados e de ideias de como utilizar a inteligência artificial. E é isso que eu pretendo aqui hoje, é que percebam como é que se pode utilizar a inteligência artificial. Mas não vos vou explicar muita coisa sobre a inteligência artificial. Vamos lá ver. Antes de mais, eu tenho que dar crédito, okay? Porque nós, quando estamos no mundo empresarial, eu penso que aqui ainda estamos todos muito na parte, vocês ainda estão todos muito na parte do estudo académico, mas quando nós começamos a entrar no mundo empresarial, por vezes nós aprendemos muito com os negócios e pouco com a evolução tecnológica. E, no entanto, há uns meses atrás, eu fiz um curso porque quis aprender sobre inteligência artificial e fiz aqui com o meu amigo André F. Costa, que também é professor, okay? Também dá aulas de informática, também dá aulas ligada à inteligência artificial, e que me fez aquele clique. Foi ele que me disse e foi ele que me fez com que eu passasse de brincar com a inteligência artificial para utilizar a inteligência artificial. Okay? E é isso que eu quero hoje fazer com aqueles que brincam com a inteligência artificial. Quero que vocês passem a utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, ok? E que utilizem quase todos os dias. Se calhar alguns de vocês já o fazem, okay? Ainda por mais sendo de informática e tudo, penso que também já é alunos de informática, portanto penso que também já utilizam um bocadinho a inteligência artificial. Portanto fica aqui o meu agradecimento ao André, que me fez o clique para avançar e chegar até onde estou hoje. O André tem uma comunidade chamada Super Humano, em que eu faço parte, e que vai dando formações e vamos tendo lá partilha
de várias coisas que vamos fazendo em termos de inteligência artificial. Portanto, se alguém tiver curiosidade, depois é uma questão de pesquisar. Entretanto, nas minhas pesquisas e nas minhas leituras, inclusive uma das recomendações que eu faço, que é este livro que está aqui, que eu estou a lê-lo, surgiu-me uma frase, está logo no início do livro, muito interessante e muito engraçada, que deixa qualquer pessoa a pensar, e principalmente nós, tecnológicos, tem assim um quê de engraçado. Qualquer tecnologia suficientemente avançada não se distingue da magia. Okay? Portanto, a tecnologia, quando não é compreendida, parece magia. Okay? E é aqui que estamos um bocadinho neste ponto. Né? As pessoas não compreendem muito bem o que é a inteligência artificial. Okay? Portanto, não compreendendo, também têm, por vezes, algum receio. Agora, é preciso saber utilizar, saber trabalhar e saber usar. Eu tenho aqui exemplos de algumas ferramentas que foram surgindo, algumas utilizações, alguns campos, ok? Portanto, neste momento, esta lista já deve estar duplicada para aí, com as várias ferramentas que existem em termos de inteligência artificial, que usam a inteligência artificial e que nos permitem utilizar a inteligência artificial. E com isto, eu quero vos dizer apenas uma coisa. Eu não vos vou recomendar ferramenta nenhuma de inteligência artificial. Eu o que normalmente recomendo, e normalmente o que eu ensino, é experimentem, testem, vejam se se adapta àquilo que vocês precisam e usem aquela ferramenta que vos for mais útil, que vos for mais produtiva. Okay? O ChatGPT é espetacular a escrever, assim como o Bard, agora Gemini, okay? Assim como o ChatSonic, okay? Assim como o Bing, como o Copilot. Okay? Usem aquele que vos dá mais jeito, aquele que conseguem trabalhar melhor. O que eu vos normalmente recomendo é utilizarem a ferramenta que vocês conseguem tirar mais partido. Okay? Em todos os meus slides, se vocês repararem, tem na parte no canto, isto foi feito com tecnologia e com inteligência artificial, portanto, sempre que aparece o logotipo da inteligência artificial é sinal que o slide e o texto que eu estou a falar foi com a ajuda da inteligência artificial. Neste caso foi com a ajuda do Google. Okay? O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial tem um espectro bastante grande, temos várias questões, temos a aprendizagem máquina, temos sistemas especializados, temos processamento de linguagem natural, temos reconhecimento de fala, temos visão máquina, temos planeamento, temos robótica, temos muita outra coisa. Isto não é uma aula sobre inteligência artificial, ok? Eu não vos vou estar aqui a dizer o que é que cada uma destas coisas é, o que é que isto serve. Isso é teoria, ok? O que eu quero aqui hoje é que vocês saibam utilizar e bem as ferramentas de inteligência artificial. Vou-me focar um bocadinho na questão da aprendizagem máquina, na questão da linguagem, ok? Na chamada generativa, inteligência artificial generativa, ok? Porque é aquilo que nos vai ajudar a trabalhar. E é por isso que eu também chamo a este webinar, apesar do meu projeto ser o meu AI, ou o meu amigo AI, foi assim que começou, que é assim que todos começam, eu aqui no vosso caso chamei-lhe o meu colega de grupo, ok? Mas já lá vamos. Portanto, variáveis da utilização da inteligência artificial. E como tudo, antes de começarmos a falar de inteligência artificial, temos que falar daqueles mitos. Okay? Aqueles mitos. E se alguém tiver alguma pergunta ou se quiser fazer algum comentário, pode interromper, ok? Portanto, ou levantar a mão, não sei como é que normalmente costumam fazer aqui, mas eu não gosto muito de ser palestrante, falar tudo o que tenho a dizer e depois no final responder perguntas. Também não me importa de fazer aqui um bocadinho de debate. Principalmente com coisas como esta, que são os mitos, os chamados mitos. A inteligência artificial vai acabar com todos os empregos? Em princípio, vai acabar com alguns. Mas eu não acredito que acabe com todos. Okay? Vai substituir muitos empregos, mas também vai transformar muitos empregos. Okay? Principalmente nós que estamos aqui ligados à tecnologia, que até somos programadores, e que disseram que a primeira profissão a terminar ia ser os programadores.
é preciso sempre alguém que vai saber e que vai ter que saber como é que utilizam as ferramentas. Okay? E é por isso que é tão importante sabermos utilizar as ferramentas. Okay? Porque temos que saber se aquilo que a ferramenta nos está a dar está correto ou não. Portanto, vão ser sempre precisos especialistas. Okay? E além do mais, também temos outra questão que vamos ver mais à frente, que é para fazer a ferramenta e para especializar a ferramenta em alguns campos, é preciso especialistas naquela matéria. Okay? A inteligência artificial é uma tecnologia perigosa que pode levar à destruição da humanidade. A inteligência por si só, não. A inteligência por si só está à espera que alguém a utilize. Okay? Portanto, temos que ter utilização e temos que ser corretos e temos que ser responsáveis na utilização que damos à inteligência artificial. Okay? A informação que a inteligência artificial tem lá é introduzida por alguém. Okay? Portanto, temos que ter alguma ética e alguma responsabilidade nessa introdução de informação lá dentro. Okay? A inteligência artificial é uma tecnologia que já está pronta para ser usada em larga escala? Não. Isto também é um mito que já toda a gente deve ter ouvido, ainda está a ser desenvolvida. Apesar de estar a ser muito rápido, o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial ainda está muito longe de estar perfeita, de estar pronta a ser usada em larga escala, etc. Ajuda muito, mas ainda precisa muito do nosso apoio, nosso ser humanos, ok? Portanto, nós especialistas ainda temos que nos dedicar muito ao trabalho da inteligência artificial e aos resultados que nós tiramos da inteligência artificial para podermos perceber e utilizar. Principalmente para aqueles que ainda não estudaram ou não se dedicaram muito à inteligência artificial, o que é, no fundo, neste caso, a inteligência artificial generativa, o que é isto da inteligência artificial? Basicamente, o exemplo que eu costumo dar para que toda a gente compreenda é uma autêntica biblioteca, uma base de dados enormíssima, com toda a informação, ok? Só que em vez de nós andarmos à procura dos livros e andarmos a ler, temos lá um bibliotecário que nos responde às nossas perguntas. Nós, quando perguntamos algo, vai ele procurar, vai ele encontrar a informação, faz ele a interpretação e diz-nos ele o que é que acha daquilo. Okay? Da pergunta que nós lhe fizemos. Portanto, é essa a grande vantagem. E mais, neste momento já vivemos uma altura em que podemos ser nós a colocar lá a informação. Podemos colocar lá nós a informação base para ele nos poder responder. Okay? Portanto, considerem a inteligência artificial como uma biblioteca enorme, cheia de informação, onde vocês podem ir consultar. Se compararmos, e eu comparo algumas vezes, a inteligência artificial aos motores de busca, okay? A inteligência artificial generativa não deixa de ser um motor de busca, apenas faz alguma interpretação e gera texto. Okay? Produz resultados. Okay? Como é que nós podemos, então, utilizar a inteligência artificial? Eu reuni aqui, há mais métodos, mas eu reuni aqui 5 métodos para utilizarmos a inteligência artificial. Antes disso, desculpa. Aliado ao meu projeto, o meu amigo AI, eu desenvolvi aqui algumas formas de considerarmos o que é a inteligência artificial. Portanto, todos nós, quando começamos, brincamos com a inteligência artificial. Portanto, não deixa de ser um amigo que está disponível para algumas brincadeiras que nós podemos fazer. Por exemplo, toda a gente deve fazer isto. Eu, pelo menos, quando pego numa coisa nova, é a primeira coisa que faço. Conta-me uma anedota. Neste caso, aplicado a vocês, conta-me uma anedota sobre tecnologias avançadas. E agora vamos ver, porque esta anedota já é muito antiga. Quem é que sabe? Qual é o café preferido dos programadores? Alguém sabe? É o Java. Exatamente, é o Java, ok? Pronto, portanto, eu perguntei esta anedota e a inteligência artificial soube-me responder, ok? Mas isto já vem do tempo também, 2000, quando eu estava no curso, era uma piada que nós tínhamos como informáticos, ok? Pronto, depois, quando nós começamos a evoluir um bocadinho na utilização da inteligência artificial e quando começamos a perceber como é que aquilo funciona, eu agora meti aqui, dedicado a vocês, o meu colega de grupo aí. Okay? Portanto, é um colega de grupo que eu digo, olha, o que é que vamos escrever neste trabalho? E ele vai-me dizendo, olha, como é que fazemos a estrutura final do relatório? E ele vai dizendo. Ou então,
metemos lá as normas dos trabalhos e dizemos assim, olha, como é que eu faço a referência bibliográfica deste link? E ele automaticamente, de acordo com as regras que me deste, é assim que se faz, ok? Portanto, temos um colega de trabalho que nos vai ajudar nisto, ok? Que nos pode ajudar nisto. Olha, eu não estou satisfeito com esta introdução, vê se consegues melhorar. E ele dá-lhe ali uma volta, ok? Portanto, um dos primeiros passos, e nos passos que eu recomendo, agora convém sempre trabalharem, falarem com os professores das cadeiras, etc., e verem se podem utilizar ou não a inteligência artificial. Eu defendo que sim. Eu acho que a inteligência artificial é uma ferramenta que vos deve ajudar, okay? Mas, como todas as ferramentas, vocês devem utilizá-la, saber utilizá-la, ler e reler, ok? Portanto, convém termos aqui algum cuidado na questão da utilização da inteligência artificial. Não acreditem em tudo que ele diz, mas já vamos ver mais à frente isso. Pronto. Depois tenho aqui alguns exemplos, por exemplo, o meu curso terminou em 2002, portanto eu saí da faculdade em 2002, sei programar em C++, em Assembly, Pascal, COBOL, Flash, Macromedia, sei programar uma série de coisas, okay? PHP, HTML, sei MySQL, sei fazer várias programações, mas nunca aprendi a programar Python. Uma das primeiras coisas que eu fiz, quando comecei a perceber para que é que servia o AI, okay, inteligência artificial, foi ensina-me a programar em Python. Okay? E neste momento estou a fazer alguns exercícios, estou a fazer algumas coisas que ele me está a ensinar. E eu sei as bases, sei a algoritmia, okay? Percebo como é que as coisas funcionam, mas nunca peguei em Python, portanto nunca soube programar em Python. Portanto, ele ajuda-me a fazer isso. Okay? Quando preciso de fazer algumas alterações em termos de automatismos Visual Basic para o VB, para o Office e afins, também vou ao meu professor AI e peço para ele me ajudar. Mas, claro, eu sei de programação e consigo ver se ele está a fazer algo mais neiro ou não, ou consigo perceber porque é que não funciona e pedir para ele corrigir. Okay? Portanto, aqui o meu professor AI também é uma utilização bastante interessante. Depois temos outras por exemplo, os meus sites foram sempre horrorosos. Em nível de imagens e tudo, eu nunca tive grandes sites em condições. Neste momento tenho imagens espetaculares. Porquê? Porque eu descrevo a imagem que quero, eu descrevo como é que quero o site e ele faz o processo. Neste caso, por exemplo, eu tinha aqui a ideia do enredo de conto. Portanto, a utilização de imagens, okay, também com inteligência artificial, tem sido espetacular. Todas as imagens que estão aqui, não são todas, algumas das imagens que estão aqui são feitas por inteligência artificial, outras são do próprio Office. Okay? Outra questão, principalmente para os empresários e para os informáticos que não descolam no cu da cadeira, estão sempre sentados a trabalhar à frente do computador, o meu treinador aí. Okay? Vocês podem agarrar e dizer assim, olha, a minha profissão é esta, eu não tenho muito tempo para fazer exercício físico, recomenda-me exercícios físicos, recomenda-me hábitos saudáveis, recomenda-me, e a inteligência artificial vai-nos recomendar e vai-nos trabalhar essa parte. Okay? Depois, quando começamos a evoluir na nossa vida ativa, okay, quando começamos a ir para empresas e para trabalhos, etc., podemos ter um assistente, okay, e colocarmos aqui, e nós utilizamos muito isto aqui na empresa, porque a nossa empresa é uma empresa administrativa, que presta serviços administrativos, portanto, escrever mensagens, escrever circulares, escrever respostas, escrever textos, é espetacular para pôr as ideias em ordem e fazer uma coisa construtiva. Por mais incrível que pareça, nós temos aqui um exemplo, é que nós muitas das vezes aqui na empresa somos levados a conflitos e temos a tendência de escalar o conflito, até fazermos um bocadinho, agravarmos um bocado a situação. Desde que nós começamos a utilizar a inteligência artificial e pedimos para ele escrever os textos de forma a que não faça o aumento do conflito, até parece que as respostas são mais humanas, são mais emotivas, ou melhor, são menos emotivas negativamente, são mais emotivas positivamente, okay? Até parece que a inteligência artificial nos ajuda a mediar os conflitos. Okay? Portanto, muitas das vezes eu tenho situações em que escrevo circulares um bocadinho agressivas, okay? Meto na inteligência artificial e ele retira essa carga negativa e essa carga agressiva, ok? Portanto, a nível de assistência também dá, a nível de correção de texto, é bastante interessante. Depois,
para quem estiver a pensar em fazer um negócio, ok? Eu não sei se vocês conhecem, houve aí quando começou a surgir a inteligência artificial, o ChatGPT, houve um pequeno empresário, uma pessoa que queria fazer um negócio, okay? Só que só tinha 2 horas por dia para se dedicar ao negócio. E usou a inteligência artificial toda para construir o negócio. Era um negócio de estampagem de t-shirts. Okay? Portanto, a inteligência artificial também nos ajuda nisso. Okay? Nós não temos que ser especialistas em gestão para podermos ser empresários, okay? para podermos avançar, mas podemos recorrer à inteligência artificial para nos ajudar muito nisso. Okay? Portanto, o meu qualquer coisa aí é o limite da nossa própria imaginação, é o limite, é o que nós quisermos. Okay? Portanto, nós não temos limites nesta questão. Nós podemos pedir à inteligência artificial para ser aquilo que nós quisermos. Okay? Agora, devemos ter sempre algum cuidado. Vamos agora à prática, então. Neste caso, eu defini 5 formas de utilizarmos a inteligência artificial. Como vocês sabem, principalmente sendo da área informática, tecnológica, o prompt é uma pergunta, okay? É o comando, a instrução que nós damos. Para aqueles que utilizam Linux, ou utilizaram DOS, ou utilizaram linha de comandos, etc., sabem que nós temos comandos, e os comandos têm uma estrutura própria. Okay? E a questão é que, e foi aí que me caiu chamado cair a ficha, que consegui perceber como é que se utilizava a inteligência artificial, foi quando eu percebi que estava a dar os comandos errados. Porque a nossa ideia, quando começamos a utilizar a inteligência artificial, vamos para lá uma coisa e esperamos que ele nos dê a resposta que nós queremos. Mas para nós conseguirmos a resposta que nós queremos, nós temos que trabalhar o prompt. O comando que nós vamos dar tem que ser trabalhado. Okay? E de acordo com o André F. Costa, ele desenvolveu uma framework chamada Projeto. Okay? E o projeto, apesar de ser complexo, de ter bastantes coisas, inclusive eu, ao início ainda comecei a utilizar o projeto, depois acabei por reduzir e começar a facilitar. No fundo, o projeto, o que é? É nós definirmos a personagem, okay? Isto é, queremos que ele responda de uma determinada forma, assumindo uma determinada personagem, os requisitos, que é estabelecer as especificações do critério da nossa resposta, o objetivo, clarificar o que é que pretendemos obter com aquela resposta, as justificações, o porquê daquilo, ou o porquê de estarmos a utilizar a inteligência artificial e para que é que queremos, alguns exemplos, okay? Com que tipo de resposta, ou que tom de resposta é que nós queremos que ele nos responda, okay? E isto aqui é muito interessante, foi este que consegui perceber, porque muitas das vezes ele dava-me respostas sem grande interesse e eu depois aqui percebi o que é que estava a fazer mal, não estava a dizer o que é que eu queria da resposta. E depois outros opcionais, que são outras questões que nós podemos colocar. Portanto, nós quando fazemos aqui o prompt, quando construímos o prompt, devemos ser um bocadinho o mais completos possíveis para conseguirmos que a inteligência artificial nos responda o mais aproximado daquilo que nós queremos. Só para terem uma linha de ideia, eu penso que isto já começa a ser conhecido, mas eu tive um amigo meu, tive de outra vez a conversar com alguém que estava ligado ao desenvolvimento neste caso do ChatGPT, e ele disse-me que a inteligência artificial cria pelo menos 20 respostas à nossa pergunta, classifica-as todas por percentagem de aceitação, de acordo com aquilo que ele acha que nós vamos aceitar, e depois dá-nos as respostas com maior nível de aceitação. Portanto, quanto mais amplo, quanto mais específicos, quanto mais com o objetivo, com os exemplos, com o tipo que nós dermos à inteligência artificial, mais aproximada vai ser a resposta que ele nos vai dar. E eu tenho prompts que demoram para aí 10 minutos a escrevê-los. Estou aqui a escrever. Qual é a vantagem? E é aí que a inteligência artificial nos ajuda bastante. É que eu posso repetir, posso falar de umas coisas antes e depois umas coisas antes e depois voltar ao início, etc, 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 que ele vai me entender. Okay? Ele vai perceber e ele vai perceber quase tudo aquilo que
e eu lhe disser. Okay? Depois temos aqui um segundo método, okay? Que eu acho que foi este método que foi utilizado por aquele empresário que criou o negócio em que ele diz que o CEO é a inteligência artificial e ele é apenas um trabalhador da empresa, que é manter um diálogo. Okay? Isto é, quando nós começamos uma conversa com a inteligência artificial e vamos acrescentando. Olha, e se fizermos isto, e se fizermos aquilo, e agora aquilo, e agora aquilo outro, e irmos conversando, e irmos usando, e ele vai adaptando, vai evoluindo. Nós vamos dando informação, e vamos tirando informação, e vamos trabalhando, e vamos pondo outra vez informação. Portanto, manter uma conversa com a inteligência artificial. Quase como um colega de grupo. Olha, e se formos para este tema? Olha, e se não formos neste tema, se formos para outro tema? E se estruturarmos o nosso relatório final desta forma? Não achas melhor que este tema te fique melhor antes do outro, ou o tema a seguir ao outro? Ok? Portanto, manter a conversa com a inteligência artificial. É muito interessante. Em título de brincadeira, até para escolher bebidas e comidas, também é interessante. Perguntar qual é a bebida que ele recomenda, etc., também é interessante. Okay? Vou comer carne. Qual é o tipo de vinho que me recomendas? Okay? Coisa assim do género também é bastante interessante. Depois, que também é bastante útil, que até se pesquisarem na internet encontram muitos autores com este tipo de método, que é o banco de prompts, que é, tenho aqui 30 prompts para não sei o quê. Há muito sítio assim, e-books com listagem de prompts, e eu sinceramente eu tenho um prompt criado. Okay? Agora, é muito útil termos um banco de prompts quando fazemos as coisas muitas vezes repetidas, ok? Eu vou-vos mostrar, tenho aqui o exemplo que tenho, por exemplo, nós enviamos muitas vezes circulares, okay? Eu tenho colaboradores que enviam circulares, então eu fiz este prompt já definido, ok? Tenho isto no manual de procedimentos e os colegas aqui do escritório sempre precisam de mandar uma circular, vão buscar este texto, colocam no ChatGPT, alteram, colocam, preenchem os espaços, okay? E fazem. E isto é útil para não ter que estar sempre a escrever as coisas todas outra vez. Okay? Portanto, o banco de prompts é quando há muita repetição. Agora, se nós não estamos sempre a fazer o mesmo tipo de tarefa, não precisamos de banco de prompts. Okay? Mas isto é apenas mais um método. O quarto método, que é muito interessante, que é o que eu utilizava antes de comprar a licença do ChatGPT, que é utilizar a inteligência artificial para criar prompts para outras inteligências artificiais. O exemplo é criação de imagens. Okay? Agora o ChatGPT, principalmente a versão paga, já cria imagens. A versão gratuita não cria. Mas há um site, que é o leonardo.ai, que cria imagens. Okay? Então, nós para descrevermos as imagens para o Leonardo AI, okay, o que é que eu faço? Vou ao ChatGPT e digo, cria-me um prompt, vou utilizar no Leonardo.ai ou numa ferramenta de imagem, okay, para criar uma imagem desta forma. E descrevo a imagem que eu quero. E ele faz-me o prompt. E eu copio o prompt do ChatGPT e colo no Leonardo.ai, ok? E assim faço as imagens. Portanto, aqui esta ligação também é interessante, que é entre inteligências artificiais, utilizar inteligências artificiais de texto, okay, de escrita, para criar prompts, por exemplo, de imagens. E agora vamos ver quando é que sai o Sorry para fazer os vídeos. Também vai ser muito interessante esta interligação de criarmos prompts num para criar outro. E agora aqui mais um método que também tenho estado a utilizar recentemente e acho que este é que vai ser o futuro, principalmente de instituições como universidades, como a ESTEC, okay? Como institutos, vai ser o futuro, que é a criação de mais chats ou de chatbots. Okay? Isto é, criarmos aquilo que eu chamo de especialistas. Okay? Porquê? Porque o ChatGPT tem a informação toda. Okay? Mas nós podemos tentar reduzir a intervenção do ChatGPT naquilo que queremos e torná-lo especialista. Isto é, nós carregarmos lá a informação. Okay? E eu acho que é aqui que, principalmente nós informáticos, okay, nós tecnológicos, podemos entrar. Okay? Eu até tenho brincado ultimamente que digo que
nós podemos ser treinadores de inteligência artificial. Okay? Isto é, nós podemos criar os bots, criar os mais GPTs, para que os outros possam utilizar. E é aqui que entram os especialistas. Okay? Se nós somos especialistas numa área, podemos criar e colocar o nosso conhecimento nessa inteligência artificial e permitir aos outros tirar partido do nosso próprio conhecimento. Okay? Vou-vos dar aqui 2 exemplos. Primeiro exemplo. Partidos à parte. Okay? Não quero saber em quem é que vocês votaram, até porque as eleições já lá foram. Mas uma das minhas primeiras brincadeiras, okay? Até porque o programa eleitoral do partido mais pequeno, salvo erro, tinha 98 páginas e o maior tinha 192 páginas. Okay? Eu pergunto, e eu consegui encontrar, salvo erro, 12 programas eleitorais, e eu pergunto, quem é que os leu todos? Ninguém. Quem é que procurou, quem é que leu um de fio a pavio? Não acredito que ninguém. Okay? Mas, no entanto, o que é que eu fiz? Eu consegui encontrar os programas eleitorais que consegui, okay? Criei um mais chat, okay? E descarreguei lá os programas eleitorais todos. E treinei-o. Okay? Disse-lhe, vais responder desta forma, este chat serve para isto, okay? Inclusive, treinei-o para ele não responder em quem é que eu vou votar. Okay? Se alguém lhe perguntar em quem é que eu devo votar, ele vai responder, deves votar. A escolha é tua, vais procurar aquele partido que se adapta mais a ti, mas nunca diz em quem é que eu devo votar. Agora, se nós chegarmos lá e dissermos assim, quais são as opiniões, ou quais são as promessas, ou quais são os programas eleitorais em termos de saúde, ele vai dizer, o partido X diz isto, o partido Y diz isto, o partido Z diz isto. Okay? Quais são as políticas do IRS jovem? Este partido fala disso, aquele partido não fala disso. Okay? Portanto, ele responde perguntas precisamente porque ele tem lá a informação toda e vai esclarecer em termos de perguntas. Okay? Inclusive, eu até o treinei para, no caso de se perguntar se deve votar ou não, ele dizer que sim, que já foi uma vitória, termos direito a voto, principalmente as mulheres, etc, etc, etc. Portanto, ele depois vai buscar essa questão histórica atrás. Porque, para além das informações que eu coloquei do programa, ele tem dos programas eleitorais, ele tem informação de outras coisas. Um outro exemplo, que este já estou a utilizá-lo mais profissionalmente, aqui na empresa, que a nossa empresa tem uma área dedicada à administração de condomínios, é um mais chat, que responde a perguntas sobre propriedade horizontal, okay? Que responde a questões sobre mediação entre vizinhos, entre moradores. Onde é que devem fazer obras? O que é que se deve fazer quando há ruídos? Okay? Todas essas questões. Para além da legislação em vigor, para além dos regulamentos, okay? Carreguei com algumas informações e com algumas questões. Não está ainda perfeito, ainda precisa de mais treino, mas é uma das utilizações que nós podemos dar. Portanto, se nós formos especialistas numa área, podemos criar um gestor, um mais chat ou um chatbot, okay? Com as informações que nós temos e que nós queremos e treiná-lo para dar algumas respostas e a forma de dar respostas. Okay? Portanto, esta forma, penso eu que será o futuro. Como é que poderá funcionar em termos de universidades? Por exemplo, a universidade pegar e criar um chat que responda a questões sobre uma determinada cadeira. E assim os alunos, quando têm dúvidas, em vez de andarem a mandar mensagens aos professores e esperarem, podem colocar aquela pergunta ao chat, okay? E ter aquela resposta. Outra questão, por exemplo, as questões administrativas numa universidade ou numa organização maior, a questão das normas, a questão dos regulamentos, até mesmo para a redação de trabalhos e afins. Isso tudo pode ser carregado num chat, neste caso no mais chat, e os alunos poder fazer as perguntas, até mesmo de que horas até que horas é que está aberto o bar ou a secretaria, okay? Quando é que eu devo pagar as propinas? Okay? Todas essas informações podem ser carregadas num chat
e permitir aos alunos fazerem essas perguntas. Okay? Portanto, ainda está a ser desenvolvido, é uma das questões que pode ser trabalhado. Acredito que os mais chatos vão acabar por substituir as bibliotecas, okay? Portanto, os alunos podem, para além da aula, ir buscar informação a um chat, okay? A um assistente da própria universidade. Isto ainda está a ser trabalhado, ainda para já, ainda está um bocadinho no início. No entanto, agora vamos entrar naquela parte mais complicada, que é a verificação da informação. Okay? Portanto, há um termo que surgiu, se calhar vocês já devem ter ouvido, isto que eu devo estar aqui a dizer não deve ser nada de novo, mas se for, fica mais uma vez a informação. As inteligências artificiais têm alucinações. Okay? O que é que são alucinações? É um fenómeno que, quando a inteligência artificial confunde algo, é como se sonhasse ou criasse alguma coisa. Okay? Ele faz uma interpretação errada daquilo que tem, dos dados que tem, e dá-nos uma resposta. Porquê é que é tão perigoso isto da alucinação? É que ele responde-nos com uma certeza tal da ordem, que nós não percebemos se ele está enganado ou não. Okay? Portanto, nós temos que ir confirmar a informação. E muito provável, e pode acontecer, ele estar enganado. Okay? Portanto, nós temos que ter muito cuidado com a informação quando estamos a trabalhar em coisas importantes, quando estamos a brincar, não. Quando estamos a fazer brincadeiras com o ChatGPT, criar imagens, etc., não há assim grande importância. Mas quando estamos a fazer trabalhos, principalmente, é por isso que é tão importante ir ler os livros e os artigos científicos, ok? E nós podemos, por exemplo, o Gemini e o Write são muito bons porque dão-nos os links da informação onde ele encontra, okay? E nós podemos ir verificar aos sites e podemos ir comparar informações, e recomendo vivamente que façam isso. Eu, neste momento, quando estou a fazer trabalhos importantes, okay? Por exemplo, quando estou a preparar aulas, quando estou a fazer artigos para o meu projeto, eu tenho 3 inteligências artificiais a funcionar. Tenho o ChatGPT, tenho o Gemini e tenho um Hyperwriter, que comecei a utilizar a semana passada, que também me permite verificar isso e também me dá os links. Okay? E peço os links e vou verificar a informação. Okay? E é isso que é muito importante, porque a alucinação é muito difícil de perceber quando ele está a alucinar ou não. É por isso que os livros vão continuar a ser importantes, é por isso que os especialistas vão continuar a ser importantes. Portanto, lá está, a inteligência artificial ainda está muito no início, ainda tem muitas falhas de algoritmos, okay? Ainda não tem conhecimento suficiente para perceber isso. Portanto, ele imagina as coisas, ele dá as respostas com uma lógica impressionante, okay? E nós temos que ser capazes de distinguir o que é alucinação, o que é que não é, e tratarmos nós o resultado. Okay? E é aí que passa o papel importante do ser humano aqui depois em certificar e a criticar a informação que recebe. Portanto, em termos já fui falando um bocado disto, portanto, em termos de situações de criar imagens e afins e de brincadeiras, não há grande impacto, mas agora imaginem um diagnóstico médico, okay, em que é feito, ou então uma análise de dados financeiro, e vocês sabem muito bem que, por exemplo, um data mining é muito importante, e é preciso ter muito cuidado com isso. Portanto, nós temos que ir confirmar a informação dele. Okay? Se nós pedimos a uma inteligência artificial para verificar um grande conjunto de dados, de Big Data, okay, nós depois temos que ir lá confirmar que é esse o resultado, que é isso que está a ser tratado de lá. Okay? Sendo que há uma coisa que eu esqueci-me de dizer, é que a inteligência artificial não se cansa. E quando nós estamos a trabalhar, por exemplo, grande quantidade de informações, em que nós por vezes deixamos passar algumas questões, algumas frequências, alguns detalhes, okay? A inteligência artificial não deixa passar, vai ver. Okay? Portanto, é muito importante e interessante essa questão.
Também é muito comum para a inteligência artificial atribuir citações a outros autores que não têm nada a ver com o assunto. Okay? Portanto, eu, por exemplo, há uns tempos atrás estive a fazer uma pesquisa sobre uma citação que eu até gosto, que acho que é interessante, que é: nós somos a soma de todas as nossas experiências, e o ChatGPT a primeira vez respondeu-me que aquilo era de um sociólogo que tinha escrito, não sei o que, não sei o que mais, e depois acabei por investigar e pressionar também o ChatGPT, mas acabei por descobrir, por outro lado, que isso até está num poema escrito há uns anos, muitos anos atrás, do que aquele sociólogo poderia ter dito aquilo. E quando confrontei o ChatGPT com isso, ele respondeu: pois é, tens razão, desculpa, efetivamente essa frase está em tal sítio, de tal poema, o poema está escrito assim, foi escrito em tal e foi publicado a primeira vez naquele livro. Okay? Portanto, é preciso ter muito cuidado e confirmar sempre as fontes. O ideal é, por exemplo, se quiserem fazer citações, terem os livros ou terem os artigos científicos para poderem comparar. Uma das coisas que também podem fazer agora com esta questão do MyChat é que vocês, enquanto estão a fazer o artigo, podem pegar nesses artigos científicos e alimentá-lo. Okay? Ele já os tem, mas ao vocês alimentarem, ele vai primeiro olhar para aquele artigo. Okay? Ou artigo, ou livro, okay? Se tiverem um livro em formato digital, podem descarregar lá. E ele então, antes de ir ver a fonte deles, vai ver a vossa fonte. Okay? Também têm que ter cuidado quanto a isso. Se vocês colocarem fontes erradas, vão ter informação errada. Okay? Portanto, é muito importante, principalmente em trabalhos académicos, verificar as fontes, fazer verificação cruzada, ver o uso de fontes primárias, responsabilidade académica. Okay? Olhem para a inteligência artificial como uma ferramenta. E lembrem-se, quando vocês estão a martelar um prego, se não tiverem cuidado, vão dar com o martelo no dedo. Okay? E isso dói. Okay? Portanto, olhem para isto como se fosse um martelo, como se fosse um alicate. E é uma ferramenta que vocês vão utilizar para se tornarem especialistas, para facilitar o vosso trabalho. Mas o trabalho tem que ser vosso. Okay? Portanto, eu tenho aqui mais alguns exemplos de como utilizar a inteligência artificial, mas eu penso que podemos partir aqui para um bocadinho de debate, algumas questões, algumas perguntas que queiram colocar. Obrigado, João.